tarde, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe que a ninguém o dissesse: Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, quem? Jesus, retirava-se para os desertos, e ali orava. Por enquanto, esse texto. Você percebe que Jesus está vivendo um momento de fama. Quem está comigo, diga glória a Deus. Fama. Não a fama que ele buscava. Pelo contrário, ele disse: não fale nada para os outros. Eu não quero... Eu tenho que pregar ainda. Eu preciso ministrar ainda. Então, se a coisa fosse propagada de um outro jeito, atrapalharia o ministério de Jesus. Ele disse: não fale nada. Presente-se para o sacerdote, faça o que tem que fazer. E aí o texto me mostra que, apesar de Jesus estar vivendo um momento, vamos colocar aqui alto, né? Porque é um momento de cura de leproso. Lepra era uma doença considerada maldição. E as pessoas estavam dizendo: puxa, ele é fantástico. Ele acaba de fazer a cura, ou provocar a cura em um homem com lepra. E a sua publicidade estava em alta. Jesus, vamos colocar aqui no campo terreno, o ministério dele estava em alta. Estava em ascendente, crescendo. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. E, ao contrário de quem comemora uma vitória, quando celebra uma conquista de um campeonato, por exemplo, sai, vai comemorar, festejar, etc. O interessante é que Jesus, depois daquela obra fantástica, o texto diz para nós claramente: mas, porém, ou seja, ele acaba de curar, ele acaba de ministrar, ele acaba de falar para aquele homem: eu quero que você seja limpo. E o rapaz sai e vai comunicar aos seus, e o relatório de Jesus vai se esparramar sobre Cafarnaum, sobre um monte de lugar. E Jesus instantaneamente, após aquela ação sobrenatural, talvez algumas pessoas ainda estivessem: como é que foi? A Bíblia diz que Jesus, mais uma vez, isso não era um caso ímpar na vida de Jesus. Após este ato, ele se retirou para os desertos, e ali ele orava, e no caso ele orou. É interessante que você vai comparar em todo o ministério de Jesus algumas coisas prioritárias na sua vida. Uma das coisas que Jesus me marcou, eu fiquei tentando enxugar o máximo na minha memória para compartilhar com vocês, fechando um ciclo de 2022 daqui a pouco, sobre falta de tempo ou falta de prioridade. É que, embora Jesus estivesse com tudo para dizer, vamos falar real aqui, para que orar? Ele é o Cristo. Para que se santificar se ele é o Cristo, o Messias? E o texto diz que logo após aquela euforia da cura da lepra, ele vai sozinho para o deserto orar. E algumas versões vai dizer assim: mas, porém, ele se retirou, ele saiu e foi orar. As grandes multidões se reuniam para ouvir Jesus e serem curadas por ele. E Jesus estava sempre ocupado com as multidões. Você vai ver a multiplicação dos pães, você vai ver Jesus pregando o sermão da montanha, você vai ver Jesus seguido por grandes multidões. Ele estava sempre cercado de grandes multidões. E mesmo Jesus, estando cercado por grandes multidões que se reuniam para ouvi-lo, serem curadas, serem abençoadas,
instantâneo. Você faz uma radiografia, faz uma visão mais apurada sobre o que Jesus fazia nos momentos que não estava pregando ou curando, ou logo após. Ele tirava o seu momento, o seu. E ele ensinava, mas ele tirava o seu momento de oração. Porque oração para Jesus é prioridade. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Ele pode, ele tem poder. Mas ele tem uma necessidade. Ele nos ensina que quem não tem tempo com Deus está com prioridades erradas. Por isso que a gente sempre vai colocar algumas justificativas. Hoje, por exemplo, um monte de pessoas não vieram no culto. Pergunte se me ligaram para dizer o que está acontecendo. Eu não sei. Talvez se acontecer alguma coisa, aí eu vou saber. Prioridades, é domingo. Muitos eu não vi a semana inteira. Alguns eu vi só na última ceia. O que está sendo tão importante mais do que um culto? Mas é prioridade errada. Prioridade é prioridade, irmãos. Quem tem prioridades estabelecidas, por ela faz. Jesus acabava de fazer, como ele fez aqui neste caso, um excelente, um extraordinário milagre. E ele vai para o deserto orar. E aí você pensa que é só aqui? Não, não é. Todas as vezes que Jesus estava diante do momento apoteótico e também não apoteótico, ele ia sozinho orar. Agora, eu fiquei pensando, levanta as mãos para mim aqui, quem acha que Jesus não era ocupado? Todos concordam aqui que Jesus era um homem ocupado? Quem concorda, levante a mão e diga glória a Deus. Havia alguém mais ocupado do que Jesus? Quem acha? Ele, 30 anos, manifesta, oficializa o seu ministério. Em 3 anos vai acontecer tudo. Precisa se manifestar, pregar, separar discípulos, trabalhar com eles, pregar o evangelho, tem cura, tem milagre, vai ser confrontado, vai ser constrangido, vão fazer tanta coisa, mas ele tem um foco. Jesus tem um foco, ele tem uma prioridade. Deixa eu te trazer um negócio para você pensar. Você lembra de Gênesis, quando o Senhor Deus fez o homem do pó da terra e fez lá um monte de carne, um pedaço de carne com osso, mas caído no chão sem vida. E ele sopra no nariz do homem, o primeiro homem Adão, e manifesta-se a vida, a alma. E aí o fôlego de vida se estabelece, o Gênesis, o Éden, coisa fantástica, Jesus se comunicando com o Pai, se comunicando com Adão, com Eva, até que o pecado entra e aquela comunhão deixa de ser a perfeita. Aí Jesus vem ao mundo para religar, para nos reconduzir para Deus. Esta é a missão. Ele veio para pregar, para mostrar que assim como o pecado influenciou o homem, mudou a sua história, ele, Cristo, prova que sendo obediente a Deus, fazendo prioridades corretas, é possível se religar ao Senhor. É preciso e é necessário entender isso. Ele vem mostrar que é possível, seguindo o que ele falou, o que ele ensinou, a gente voltar a se conectar com Deus, ativar com Deus. E ele então, ele traz de volta algo que o homem perdeu. Porque a tradição inventou regras, a tradição inventou normas, fizeram um monte de coisa, o sacerdócio se corrompeu, etc. e tal. Os homens chegaram num ponto, quando Jesus pega o chicote lá no templo, ele desce o chicote lá e quebra aquelas gaiolas, aquelas baias todas, porque as pessoas estavam indo para as festas santas e nem faziam mais critério de preparar o sacrifício em casa, ou seja, de escolher um cordeiro, de preparar o sem mancha. Não, vamos de qualquer jeito, é culto. Vamos colocar no popular, vamos lá para o culto. Então, não, você pegou, não esquenta a cabeça. Lá na porta da igreja tem alguém que vai vender uma ovelhinha, um pombo, uma rola, um cordeiro. Mas isso não foi preparado por você. Isso não foi preparado por eles. Mas para Jesus serve qualquer coisa. Para Deus serve qualquer coisa. Então, vamos assim mesmo, que chegando lá no templo, né?
eu estou colocando a linguagem de hoje, chega lá no templo, quando a gente chega lá, deve ter lá um fariseu, um saduceu, um romano vendendo. E você sabe que a história, por exemplo, do sacrifício das festas não era assim. Era necessário que se separasse, que santificasse, que desse o seu melhor. Mas sabe o que aconteceu naquele dia, quando Jesus se irou? Ele falou, vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de comércio. Sabe por quê? Vocês não estão dando prioridade nem para isso. Então vocês estão vindo para o culto de qualquer jeito. Chega aqui, vocês pegam qualquer coisa e oferecem. Está errado. Ele dizia isso. Está errado. E quebrou tudo aquilo lá. Jesus vem trazer de volta para nós uma relação do que é prioridade da nossa vida. Eu quis compartilhar com você, porque acho que ninguém aqui tem dúvida, pelo menos os cristãos, que a alma que está em nossa vida é de Deus. E por isso que a Bíblia diz, a carne volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Amém, Santa Igreja? Pois bem, como eu tenho tratado a minha alma, que a verdade não é minha, é emprestada. Porque uma série de coisas tomam tempo quando deveriam de serem secundárias. E a minha prioridade deveria de ser o meu relacionamento com Deus. Jesus, que era um homem muito ocupado, cheio de gente para curar, para pregar, ele sempre acha um tempo para orar. Quantos de nós acharia tempo para orar se fôssemos Jesus? Com tudo aquilo que ele tinha que fazer. Mais do que isso, um time, um campeonato, quando ganha, a primeira sensação que vem é campeões, somos os melhores, agora vamos descansar, vamos tirar uns dias de repouso, ou vamos fazer isso, fazer aquilo. Mais ou menos assim, não numa esfera espiritual como era de relevante aqui. A Bíblia diz no Evangelho, lá no capítulo 16, do capítulo 5, verso 16, capítulo 5 de Lucas, que ele se retirava para o deserto para orar. Ele acabou de curar alguém com lepra, mas ele precisa orar, porque a oração para Jesus é falar com Deus, é ouvir Deus, é estar sensível ao que Deus quer. A oração é se fortalecer. A relação é o combustível. Sem oração a gente é carne, irmão. Se Jesus não toma cuidado com isso, presta atenção, o diabo já tinha tentado pegar ele. Se tu és o Cristo, lança-te daqui de cima para baixo. Se tu és o Cristo, fala para as pedras se transformarem em pães. E Jesus usa a palavra, vence pela palavra, mas ele sabe que precisa orar, e a oração é prioridade. Mas eu não vejo aqui só isso na vida de Jesus. A gente vai perceber, eu separei 3 coisas aqui para a gente ver como o exemplo de Jesus é fantástico. Ele acaba de curar, e a Bíblia diz que ele vai orar. O texto fala, mas, ou seja, apesar de curar, ele vai para o deserto, sozinho. Às vezes a gente reclama aqui na igreja, e com razão mesmo, porque a gente se sente às vezes, cadê o resto dos irmãos que não vem para a oração? Cadê o povo que não vem para o culto? Cadê o povo? Ai, minha dor, meu isso, meu aquilo, meu problema. Mas isso é prioridade. Porque quando é prioridade, você pensa que Jesus não sentiu? Veja que quando ele vai ser crucificado, momentos antes, ele vai para o deserto, ele vai para o Getsemane, e ele diz, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele está sentindo. Alguém aqui tem dúvida ainda do que Jesus sabia que ele ia padecer? Porque essa declaração que ele diz, se possível, afaste de mim esse cálice, ele sabe o que estava preparado. Então Jesus mantém uma linha de comunhão com Deus, de prioridade, porque para Jesus precisa estar forte espiritualmente. Deixa eu lhe perguntar esta noite, você responde para você mesmo, eu estou respondendo para mim também. Nós estamos igual ou iguais a Jesus? Está nos faltando tempo? Não precisa responder em voz alta. Porque para Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o texto diz, mas apesar de curar, vai em contraste com o que ele acabou de fazer. Quantas das vezes eu já vi isso aqui na igreja? Acaba de fazer um evento, alguém diz assim, agora eu vou viajar 15 dias porque estou cansado. Como se fosse um master offer do universo. O que eu fiz é fantástico, o outro não sabe fazer melhor.
Então agora eu preciso 20 dias para descansar depois de eu fazer isso aqui. Aí passava o resto do ano, meia boca, não sei o quê, tal, daqui a pouco... Sabe, irmãos, as pessoas que querem crescer na vida, eles concluem os seus projetos e já estão focados em outras coisas importantes. Por isso crescem. Agora, Jesus disse para nós, do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Do que adianta? Do que adianta? Do que adianta eu ser aplaudido pelos homens? Do que adianta eu estar vivendo o meu momento top, meu momento hollywoodiano? Do que adianta? Se a minha alma está em segundo, terceiro lugar. Levante as mãos para mim aqui, quem é batizado no Espírito Santo e selado com dom de língua. Levante as mãos bem alto para mim, por favor. Por favor. Todos vocês têm orado em línguas. Todos vocês têm sentido a chama, o fogo do Espírito Santo. Ou o problema de casa, o problema no trabalho, o problema, a gente vai dizer infinitos problemas. Congregar, para alguns é prioridade, para outros não é. E a gente fica, às vezes, brigando, se desgastando, aborrecido. E eu tenho aprendido dia após dia que isso tem a ver com prioridade, irmãos. Quem não prioriza o reino de Deus vai priorizar as coisas da terra. Eu acredito que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E a gente precisa selecionar essas coisas com muito equilíbrio. E Jesus nos dá uma lição aqui. Quando Ele mantém uma vida de oração como prioridade. O verso de 15 e 16 diz: a sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Mas, confere na sua Bíblia se eu não estou falando bobagem, mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Não é algo que aconteceu só daquela vez. O texto nos deixa claro que Jesus sempre estava ocupado com a multidão, com curas, com milagres, mas, logo após, ele ia orar. E não ia orar só com os discípulos. No começo aqui, você vai encontrar em 90% do ministério de Jesus, quando se fala de oração, os 12 até estavam próximos, mas ele estava retirado. Ele priorizava, porque a oração para Jesus é algo muito sério, é prioridade. Se ele não ora, ele está fraco. Deixa eu te dizer uma coisa, como é que funciona comigo, Kleber, André e Flauzino. É mais ou menos assim, pouca oração, mais problema, mais reclamação, pouca leitura de Bíblia, e a gente começa sempre a justificar, porque sim, porque não entende, não compreende, o pastor não vê, o pastor é bravo, o pastor pega no pé, não. Tem a ver com prioridade, eu sou apenas o guia. Eu costumo dizer para as pessoas, o dono da obra é Deus, eu sou apenas o gerente, eu mostro o caminho, mas nem sempre, isso aqui não funciona como uma empresa, está demitido. Pelo contrário, a porta está aberta, ele está batendo, quem quer ele entra, mas a gente precisa ter o que é prioridade. Jesus nos ensina isso. Apesar de ele estar cercado e ocupado, o texto diz que ele tirava sempre um tempo para orar. A oração para Jesus era um hábito. Hábito. Não era de vez em quando. A oração era algo importante, algo que ele deu prioridade, mesmo quando ele estava ocupado. Você vai encontrar um texto que eu vou ler com você, que você vai falar, como que esse cara vivia? Porque ele identificava o que era prioridade para ele. Ele costumava separar um tempo especial. Ele procurava, mesmo fazendo piedade para os outros, pregando, tendo o seu momento de refeição, etc., Jesus tinha o seu momento de oração. Esse texto nos mostra e indica que a questão da oração não é tanto uma questão de tempo, mas é uma questão de prioridade. Se a oração não é prioridade para mim, não é o tempo que é a desculpa. Sabe por quê? Porque quando a gente recebe uma notícia ruim, de uma enfermidade, de um problema, primeiro a gente vai orar. Mas não deveria de ser assim. Orar para Jesus, a oração é prioridade.
Jesus, ele tinha tempo para orar, porque ele decidiu ter tempo para isso. Repete comigo, Jesus tinha tempo para orar, porque ele decidiu ter tempo para isso. Eu já disse isso aqui, você já conhece, quem é da casa. Tudo começa aqui e tudo termina aqui. Tempo. Eu disse agora há pouco sobre o meu aniversário de casamento com Fernanda. Uma das coisas que eu, quando completo o aniversário de ministério pastoral, a minha oração primeira do dia é agradecimento, mas nesses dias eu me lembro de quem eu era, quem eu ainda sou, e o que eu posso ser. Um óleo que foi derramado sobre a minha cabeça, que Ele concedeu mais um tempo. Um pastor que não lê Bíblia, que não ora, como é que vai funcionar a questão da palavra? Como é que funciona a questão quando os ânimos estão exaltados e você precisa? Você sabe que tem momento que a gente precisa se calar, e tem momento da gente agir, momento de falar. Mas tudo é questão de vida de oração, porque senão a gente vai ser dominado pela carne, e a carne é cruel. E a gente olha para esse texto e vê que todos nós, de uma forma ou de outra, direcionamos tempo para várias atividades. Mas quando se fala de prioridade, algumas, a gente sempre vai dizer, o senhor não entende o meu problema. Eu vou dizer para a igreja, irmão, vocês não sabem o que eu estou passando. Irmãos, vocês não sabem o que eu estou vivendo. Irmãos, as condições estão assim, assim, assado. Geralmente, quando a gente deixa de fazer alguma coisa, ou toma uma palavra como essa, a gente fala assim, não, é que não compreende, não sabe. Não, mas a verdade é outra. É que todos nós somos direcionados, ou direcionamos o tempo para aquilo que a gente quer. Só vou repetir de novo. De a quem nós vamos ter que prestar conta da alma? Para Deus. Quanto tempo eu gasto diariamente com Deus? Você já reparou, e eu não sou contra as redes sociais, você já reparou que a rede social para muita gente toma um tempo fantástico, mas a gente não dá o mesmo tempo de oração. E aqui eu olho para um Jesus, o Filho de Deus, que ele opera milagre, é piedoso, cura, prega, e ele se retira e vai orar. Não é a questão de tempo, irmãos, pois o mesmo horário de um dia para Jesus, que tinha 24 horas, é o mesmo que eu também tenho. Alguém aqui já disse essa frase? Eu já disse. Poxa, o meu dia tinha que ser de 36 horas, porque eu não consegui fazer isso aí. Eu já fui um bobo, mais bobo que hoje. Fiz nada hoje durante o dia. Quem já disse isso? Fiz nada durante o dia. Irmão, como não fez nada, você já levantou, já acordou, já cuidou de filho, já trabalhou, já estudou. Você já fez tanta coisa. Aí a gente fica assim, eu não fiz, poxa, tal. Não dá, o dia não dura. Não dura, é verdade. Realmente o dia termina, Maria Antônia, com 24 horas. Está bonito seu cabelo, com 24 horas. 24 horas. Aí a gente fala assim, não tenho tempo. Não deu tempo de orar. A gente vai entrar na campanha dos 12 dias de clamor. Espera para ver. Não deu para orar. Jejum, pelo amor de Deus, mano. É questão, irmãos, que a gente, às vezes, não olha para o exemplo da cruz, do homem da cruz, o homem das mãos furadas. O dia para Jesus tinha 24 horas. E em 24 horas, ninguém aqui nessa terra trabalha mais do que Jesus. Ninguém. Aliás, Jesus fala sobre essa questão também. Vamos trabalhar enquanto é dia. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Abra Marcos, capítulo 1, por exemplo, do verso 21 ao 37. Marcos 1, 21 ao 37. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga. Ei, sabe o que é sinagoga? Jesus está indo para a igreja. Depois de uma jornada de trabalho, de ministração, Jesus está indo para a sinagoga. O que é isso? Ele está indo para o culto. E diz o texto, ali no culto, Jesus poderia dizer como alguém fala,
Hoje não, hoje eu estou aqui mais para ouvir. Quem também já ouviu essa frase, já disse essa frase assim? Irmão, você está com a oportunidade. Não, hoje eu estou para ouvir. Esse Jesus que trabalhava o dia inteiro, curava. Irmão, outra coisa, viu? Se você puder ter um carro com ar-condicionado, é bênção. Se você que não tem, diga aleluia, eu creio que posso ter. Então tá, quem creu, profetizou. Mas Jesus não tinha carro com ar-condicionado. Jesus não tinha nem carro. Aliás, sabe como é que o meu calçado hoje é melhor do que o calçado de Jesus? As mulheres aqui estão calçando uma sandália mais confortável do que o tipo de sandália das mulheres da época de Jesus. A gente hoje está vivendo um tempo muito melhor. Jesus andava, quando eu estive lá em Tiberíades, eu olhei para o morro, e o guia disse assim, ó, Jesus, ele subia aquilo ali, passava isso, vinha para cá e não pisava em Tiberíades. Eu falei, meu Deus do céu, como Jesus andava a pé. Ele não morava no bairro da igreja. Ele não morava a 32 quilômetros do bairro da igreja. Aliás, a casa de Jesus, a cidade de Jesus, botou Jesus para correr. Não quiseram ele lá e nunca mais Nazaré teve a oportunidade de ver milagres que Jesus fez. O texto diz que eles entraram, Jesus foi à sinagoga, e ali ele ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, que temos contigo, endemoniado, Jesus Nazareno, viesse nos destruir? Bem sei que és o santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando em grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem, e logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. Olha, Jesus acabou de sair do culto, acabou de pregar, ele acabou de expulsar uma legião de demônio. Legião. Ele acabou de fisicamente também se desgastar. Emocionalmente, já está cansado. Olha o que o texto diz. Agora ele sai e vai para a casa de Simão e de André, com Tiago e João, e a sogra de Simão estava deitada com febre. Poxa vida, era para chegar lá e ter uma comidinha top. Era para chegar lá e ter um pãozinho com ervas, um pãozinho com frutas e não sei o quê. Mas Jesus chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro está curada. E aí disseram para Jesus, ela está doente. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão, levantou imediatamente e a febre a deixou. Deixa eu lembrar, Jesus andou pelas terras, Jesus andou por aqueles dias, Jesus foi para o culto, foi para casa, chegou lá, a sogra de Pedro, a mulher da casa, a matriarcal da casa estava doente. Alguém disse, a irmã X está doente. Jesus, então, vai, chega-se para ela, pega na mão, ora por ela, e ela é curada na hora. E imediatamente, depois que a febre passa, é curada, essa mulher começa a servir Jesus. Olha o texto, e tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, ou seja, Jesus estava a descansar, ia descansar, penso eu. Trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e os endemoniados. Mas, meu Deus do céu, Jesus não tem paz. Já foi para o culto, já expulsou uma legião de demônios, já pregou nos dias anteriores, pregou de noite, orou, fez. Agora ele está na casa. Quando termina tudo, que a sogra de Pedro está lá. Pois não? Dá para o senhor orar? Por quem? Abre a porta, olha quanta gente. Irmão, se fosse você, o que você diria? O que você diria? Giovanni, o que você diria? Pega a senha, irmão. Estava no culto até agora, vocês não estavam. Vocês estavam tudo lá, vendo Copa, vendo... agora quer que não. Não vamos orar, não. Manda o Aguinaldo orar. Aguinaldo, ora por eles aí. Eu estava na igreja até agora, terça-feira de manhã vocês não vão, tarde não vão, a terça também não, quinta também não, domingo não vem na ibedeira. Agora vocês querem que eu ore? Não, não vou orar, não. Vou orar, não. Estou cansado, pô. Só vocês têm problema? Sou eu, né?
Só vocês têm problema. Ninguém mais tem problema. Gente, eu estou cansado. Ai, pastor, sabe o que é? É que meu marido... A gente tem... Olha, irmãos, nós temos Olha, temos uma tabela para justificar as nossas faltas de tempo. Só que o texto está dizendo que... chega em casa, a mulher está doente. O texto diz que imediatamente, ou logo após, Jesus orar por ela, mas logo após, eu não sei se a comida estava pronta, mas ela o serviu. Então, sabe aquele negócio? Você chega em casa, tiro o sapato na porta, põe ali no negócio sapateira, tiro a meia, eu gosto de pisar no chão, os dedão, tudo à vontadão, pisar no chão, tira a camisa, eu estou no meu reino. Jesus, a hora que ele... Senhor Jesus, tem uma irmã aí para o senhor orar. Tá bom, abre o capô. Irmã? É irmã? Olha a multidão que está aí. E a Bíblia diz, então, que Jesus, então, olha o que diz o texto. Tendo chegado à tarde, quando estava pondo o sol, trouxeram todos os que estavam enfermos e endemoniados. Não é só doente, não. É endemoniado também. Não é só orar por cura, não. É demoniado. Tá bom para você ou não? É endemoniado. E aí o texto diz, e toda a cidade se juntou à porta. Repete comigo, e toda a cidade. O que você entende por toda a cidade, irmã Maria? Toda a cidade. Toda a cidade, Maria Júlia, é do jeito que você fez, toda a cidade. Não é meia dúzia, irmão Jorge, é toda a cidade. Sabe o que você olhar na porta assim e falar assim, sangue de Jesus tem poder. Ah, não, vocês estão de brincadeira comigo. Onde vocês estavam de manhã que eu estava na sinagoga? Aonde vocês estavam? Vocês não foram no culto? Estava onde? Vai, conta uma nova para mim. Vai, fala. Toda a cidade estava lá. Mas não é só doente, não. É tranca-rua, é capiroto, é chucaveira, é endemoniado, essas coisas todas. É desviado, é tudo lá. E Jesus ora e expulsa os demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque os demônios o conheciam. Por que Jesus não deixava falar? Porque o objetivo de Satanás era retardar o ministério de Jesus. Então, se Jesus permite o holofote naquele momento, as coisas se complicam, ele tem uma missão. Bom, e os demônios o conheciam. Presta atenção. E levantando-se de manhã, o que está escrito na sua Bíblia? Tem uma vírgula? Dá uma olhada para mim aí. O que está escrito no texto aí? E levantando-se de manhã, vírgula. Muito cedo. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro. Escuro significa que o dia não clareou. Sim ou não? Então é 5, 4 da manhã. Muito cedo, o dia, olha, fazendo-se muito escuro, saiu de dentro de casa e foi para um lugar deserto e ali orava. Depois daquela noite e daquele dia, e seguiram-no Simão os que estavam com ele. E achando, esse seguir aqui significa o seguinte, os discípulos aqui citados acordam de manhã e falam, cadê Jesus? Cadê Jesus? Não achei. Olha o que o texto fala. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando Jesus, disseram, onde o senhor estava? Está todo mundo te procurando. Eles acharam Jesus fazendo o quê? Orando. Quantos demônios você acha que Jesus expulsou na noite anterior? Quantos Jesus fez? Irmãos, aqui para nós, o que a gente faria no outro dia cedo? O que a gente faria no outro dia cedo? Vamos lá. Dormir até o sol raiar. Onde? No quarto. Que hora? 10, 11. Eu expulsei demônio, Theo. Dá um tempo, cara. Oh, você não sabe o que é expulsar capeta, irmão. Você não viu aquela irmã demoniada do lado? Aquela irmã desviada que não vai no culto, só vem perturbar. Então, estava lá, poxa, aquela irmã, cara,
E aquele irmão está lá orando, lá, aquele abençoado, dá vontade de falar para ele, mas não vai no culto, aí vem endemoniar aqui na porta da minha casa. E de manhã cedo, escuro, Jesus levanta, quietinho, ó. Não é aquele estilão, bate porta. Onde você estava bem? Orando ao Senhor Jesus de Nazaré. Todo mundo de casa sabe que ele foi, porque ele tinha que. Naturalmente a gente quer fazer as coisas em silêncio, na hora errada cai a colher, cai o coisa, cai o copo de pão. Fala, meu Deus do céu. Mas geralmente, onde você estava? Estava orando ao Senhor Jesus, o Altíssimo Santo de Israel. Oh, homem de Deus, mulher de Deus. Jesus, os discípulos falam para ele, onde o senhor estava, hein? Aonde o senhor estava? Está todo mundo te procurando, hein? Que beleza, né? O café na mesa e o senhor aqui. Fazendo o quê, hein? Orando. Acho que os discípulos... Orando. Ele determinava se levantar mais cedo, porque ele reconhecia a oração como prioridade e importância na sua vida. A oração é uma questão de prioridade e não de tempo. Mateus capítulo 14, 23, eu vou enxugar aqui. Jesus está no movimento, pregação. Aí chega alguém para ele e fala assim, preciso contar um negócio. Quem conhece Bíblia aqui, o que aconteceu nesse texto, Felipe Castro? Que notícia Jesus recebeu aqui? É essa mesmo. O seu primo João Batista está morto. A cabeça dele foi colocada num prato para Herodias. Ele recebe no primeira mensagem de Jesus. Os discípulos dizem para ele, ó, ele estava com um dia muito cheio, Jesus tinha muita tarefa para fazer. Ele começou o seu dia com oração. Quando? Após ele receber a notícia que João Batista, o seu primo, estava morto. Interessante que Jesus foi para um canto sozinho. Depois que ele soube, ele tinha muita coisa para fazer durante o dia. Mas depois dessa notícia, ele novamente vai para um canto e vai orar. Ele ora. Depois de um tempo que ele ora, ele chama os discípulos e fala, vamos fazer a obra. Mas primeiro ele foi orar. Verso 13 de Mateus 14, quando Jesus ouviu sobre o que havia acontecido, secretamente ele foi para o lugar secreto. Jesus quis ter um tempo de silêncio após o choque da notícia que João foi decapitado. Só que Jesus não ficou lá sentado, parado, lamentando. Ele orou e depois de um tempo partiu e continuou. Aí o texto de Mateus 14, fala de um outro negócio, que depois daquela notícia que Jesus teve, ele entra no barco, ele olha para uma multidão que está sedenta da palavra, e ele sabe também que vai estar com fome. Sabe o que Jesus faz? O texto diz que ele curou os doentes, expulsou, fez milagres e tocou o dia. Mesmo depois da notícia ruim, Jesus tinha prioridade. E é isso que eu quero fechar com você, para a gente pensar. Todos, ainda que inconscientemente, todos nós estabelecemos prioridades na vida. Eu não dizimo por causa disso. Eu não fui no culto por causa disso. Eu não estou indo à igreja por causa daquilo. Eu não vou na escola dominical por causa disso. Eu não tenho orado por causa disso. Eu estou assim. Todos nós estabelecemos prioridades na vida, ainda que inconsciente. Todos nós. É que a gente não para pensar sobre isso aqui. A gente estabelece prioridades, por isso que algumas coisas roubam, furtam o tempo da comunhão. Porque eu coloco coisas mais importantes do que a minha fidelidade com Deus. Mas eu quero prosperidade, eu quero saúde, eu quero cura, mas faz 25 anos que eu sou infiel com Deus.
Mas eu quero. Eu tenho um monte de pastor não entende. Não, realmente eu não entendo. Por que você não vem congregar? Você tem 2 pernas. Você não tem que andar 100 quilômetros a pé. Inconscientemente, todos nós estabelecemos prioridades. Quanto tempo vocês acham que nós vamos se voltar a essa questão da Covid agora, a igreja aberta? Pois é, mas a igreja está aberta e a gente estabelece prioridade. A gente estabelece. Acordar cedo, adiantar a tarefa, orar, estudar a palavra, seja qual for a ação que nós realizamos, a prioridade que nós devemos ter na vida deve ser o nosso relacionamento com Deus. É a primeira. A Bíblia nos ensina isso, né? Adorar o Senhor sobre todas as coisas. Adorar o Senhor e obedecer ao Senhor deve ser prioridade de qualquer cristão. Jesus tinha foco. O objetivo de Jesus nunca foi expulsar demônios, nunca foi curar. O objetivo de Jesus é mostrar que é possível ter uma vida de comunhão com Deus. Quem tem vida de comunhão com Deus, o diabo corre dele. Quem tem vida de comunhão com Deus, o diabo vai se manifestar, mas vai perder, porque sabe, viu o que o texto fala? Eu sei quem tu és. Pensando nisso, queridos, prioridade é algo que consideramos importante em nossa vida. Prioridade é isso. No início, essa palavra era falada no singular, mas foi passando o tempo, ela se tornou com expressão no plural. Prioridades. Então, numa ordem decrescente, a gente vai colocando o que de fato é prioridade. Deus, outras coisas vão acima. Prioridade, meu irmão. Prioridade. Isso, quando se fala em prioridade, aquilo que eu dou como importância, significa aquilo que tem relação para mim, aquilo que tem valor para mim. Que áreas da minha vida são mais importantes? Quais? E eu citei a oração aqui para você, para falar, mas, por exemplo, Jesus manteve isso, e eu quero enxugar com você aqui, dizer, por exemplo, que Jesus, ele tinha como prioridade a comunhão com o Pai, ele fazia isso muito bem. Você vai encontrar na Bíblia que as coisas estavam acontecendo, mas Jesus tinha um tempo para tratar com os discípulos, falar com os discípulos, formar líderes. Mas sabe o que é importante também, irmãos, sobre prioridade? Você já ouviu falar num homem chamado Lázaro, que morava em Betânia? Esse homem era importante na vida de Jesus. O Evangelho de João, Mateus, relata algumas coisas interessantes. Lucas 10 e também João 11, fala que quando Jesus chegava na casa de Marta e Maria, irmãos de Lázaro, sabe como é que Jesus era recebido? E tem uma irmã que ainda dá um vacilo, né? Ficava mais focada nas coisas da casa, ainda vai reclamar com Jesus. O senhor não está vendo a minha irmã? Aí Jesus falou, ela escolheu a melhor parte. A melhor parte ela escolheu, que está aqui comigo. E eu olho para o texto, e eu vejo Jesus que estabelece prioridades. Ele não fala que ele não tem falta de tempo. Alguém aqui ainda duvida que Jesus não tinha tempo? Sobrava tempo para Jesus? Não, não sobrava tempo. Porque quem trabalha sabe. Quem trabalha sabe que o tempo é complicado. E a gente precisa ter prioridade. Mas mesmo Jesus orando, mesmo Jesus curando, mesmo Jesus pregando, mesmo Jesus expulsando demônio, mesmo Jesus fazendo multiplicação de pães, Jesus, perceba que ele tinha, quando passava em Betânia, uma prioridade. Eu quero estar na casa de Lázaro, porque Lázaro era especial para Jesus.
Jesus tinha prioridades que ele não negociava. Primeiro, ele sabia que ele precisava formar discípulos, porque daqui 3 anos, dos 30 aos 33, ele vai embora. Ele precisava mostrar o caminho. Aí você fala, mas como é que Jesus vivia? Porque quando a gente ora, Deus prepara as coisas para a gente. Deus dá inteligência para a gente. A gente começa a captar as coisas, a gente começa a entender. Não que a gente não tenha que estudar, que trabalhar, mas é prioridade. Às vezes a gente coloca algumas coisas acima daquilo que é prioridade, aí a gente perde o essencial, a gente perde o que tem valor. Aí a gente vai conquistar coisas, mas vai perder o mais importante. A gente deixa de comemorar algumas coisas por causa disso. Isso aqui é menos do que isso. O que era prioridade era isso aqui. A gente inverte as coisas. E a Bíblia fala que Jesus sabia priorizar as coisas. Tempo com Deus. Você quer um exemplo para você compreender? Quando Jesus está na cruz, ele é o filho mais velho. Foi dito isso aqui esses dias que a Fernanda pregou. Quando ele está lá estendido na cruz, João está lá embaixo, ele fala assim, ó, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Parece uma declaração simples, mas não é. É porque a mãe de Jesus, José, morreu muito cedo. Então Maria era uma viúva. E o filho mais velho é que deveria de cuidar da mãe. Junto com os demais, mas o filho mais velho tinha essa responsabilidade. Os irmãos de Jesus, a gente sabe que até aquele momento não era uma bênção, não, né? Depois que Jesus foi crucificado, se converteu. Mas Jesus está lá sofrendo, ele olha para João e fala, eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Jesus está dizendo para João, cuida dela, como se fosse tua mãe. Pode ficar tranquilo, mãe, ele vai cuidar de você. Você consegue entender um Jesus sofrendo, crucificado, com dor, chicoteado, sangrando? Ele está tendo prioridade com a mãe dele ainda. Forte. Ele está tendo prioridade, ele está sofrendo, mas ele não vai partir dali sem deixar um caminho para a mãe dele. Alguém para cuidar da mãe dele. A gente fala que não tem tempo, mas na verdade, irmãos, o que eu não tenho? Tempo ou prioridade? E aí eu quis pegar um outro texto que não vou ler, mas é o texto, vou ler só um verso. 1 Coríntios 9, 25, 26, estou falando do apóstolo Paulo, que diz assim, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. O apóstolo Paulo está dizendo, se você ler o capítulo 9 de 1 Coríntios, você vai ver Paulo falando de coisas, da vida, de que ele também era apóstolo, se ele quisesse, ele poderia também levar uma esposa consigo. Paulo fala do sustento, Paulo fala disso, faça isso, mas Paulo diz assim, eu tenho um foco. Eu tenho um foco. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja essa noite, porque foi isso que ardeu no meu coração. Irmão, presta atenção antes de responder, para a gente não ser hipócrita. Beleza? Amém? Amém? Presta atenção de responder. Quantos desejam ter a vida eterna com Jesus? Levanta a mão. E o que você tem feito por isso? O que você tem feito por isso? O que temos feito por isso? Quantos aqui pregaram Jesus esse ano para pelo menos 10 pessoas? Levante suas mãos. Levanta as mãos, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Não é um sentimento egoísta? Quantos aqui esse ano foram em mais de 3 festas? Levante as mãos. Tem gente que fica olhando, se eu levanto, levanta. Então eu vou ficar aqui, coxa agora, vai. Levanta a mão, pode levantar a mão. Quantos foram em mais de 3 festas? 1, 2, 3, 4. Eu também fui. Algumas não deu para ir. Agora levante as mãos para mim. Quantos aqui consagraram as suas vidas esse ano de 2022? Tiraram uma semana de jejum? Levante as mãos. Quem aqui assistiu mais de 10 filmes esse ano? Ai, meu Deus, já só tem anjo nesse lugar.
Só tem anjo. Então eu vou mudar a pergunta. Quantos likes você deu em redes sociais que não são cristãs? Levante as mãos para mim. Quem deu mais de 50? Ops! Quantas mensagens você compartilhou daquelas que eu preguei aqui? Quantas? Quantas mensagens você sabe que o seu pastor tem lá no SoundCloud gravado? Mais de 1000. Se eu morrer hoje, vocês vão poder ouvir, se continuar pagando a plataforma. Você sabia que sem fazer nada a gente pega aqui, dá um clique e encaminha? Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Santa Ceia para muita gente aqui já não faz falta. Sabe por que não faz falta? Alguém me explica. Como é que Santa Ceia não faz falta se a Bíblia diz que aquele que não come e não bebe do sangue não tem comunhão comigo? Como que uma Santa Ceia para um crente, pastor, é a ceia que salva? Não! Estou dizendo que é a relação que ele trata as coisas. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Quantos aqui levantam de manhã para correr? Levante suas mãos. Quem faz ginástica aqui, levante suas mãos. É um bom sinal que precisamos sair do sedentarismo. Levanta as mãos. Você é café com leite, você não faz nada. Levanta as mãos para mim. Quantos adultos aqui? 1, 2. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quem gosta de artrite aqui, levanta a mão. Faz um ola. Hã? Quantos gostam de dor na bacia? Levanta as mãos. Ei, quantos gostam de colocar uma roupa e a roupa ficar assim? Sabe por quê, queridos? Porque nós vamos dizer o seguinte: não tenho tempo. Saída? Não tenho tempo. Aí a gente vai no médico, o médico fala assim: Clebão, lança o seguinte, meu irmão. Você está com 50 e... Era 54. Você está com 54. Então, está na horinha, né, velho? Fui no médico outro dia, ele olhou para mim e falou assim: O que é isso? O que é isso que eu estou vendo aqui? Eu falei: sou eu. Eu falei: eu sei que é você. Devolve o Kleber que eu conheci. Vai na minha cara, ele falou isso. E é crente danado. Devolve o Kleber que eu conheci. Eu falei: sou Joe. Falei: bem que eu conheci esse sotaque paraguaio. Kleber, cadê aquele cara que fazia? Eu falei: doutor, não sei onde ele está. Ele falou assim: mas eu sei aonde ele está. Eu disse: aonde? Ele está nas pizzas, ele está dormindo, olha o que ele me disse, ele é crente. Ele não está cuidando do templo do Espírito Santo. Toma, tá. Eu disse: mas ele está de volta. Quando a gente tem prioridades, não adianta reclamar porque está com dor, não adianta reclamar porque que a roupa não entra, não adianta reclamar que eu não conheço esse versículo bíblico, que somos a geração que menos lê a Bíblia. Tem gente que ainda morre na China, em alguns países comunistas, não pode ter uma Bíblia em casa. E olha que tem uns camaradas falando que querem fazer isso aqui no Brasil. A gente tem Bíblia em casa, a gente tem mensagem, a gente tem escola, a gente tem culto de ensino, irmãos. Eu percebo que se vai ter uma festa, um café da manhã, alguma coisa, até a turma do INSS vem, mas quando se trata de uma consagração, quando se trata de uma campanha, quando se trata de um jejum, quando se trata, não dá. Pois é, irmão. Sabe o que eu ouvi na minha sala esses dias? Obrigação é sua, que é pastor, não minha, de orar. Eu ouvi de um membro aqui esses dias. Eu ouvi na minha sala. Porque os crentes agora estão assim, você não pode chamar a atenção deles. E depois de eu falar isso aqui, é capaz de ter um monte de dodói. Prioridade. Sabe o que é interessante? Quem visitou a irmã Severina aqui, levanta as mãos. Fica com as mãos levantadas, bem alto, bem alto. Isso, todos. 1, 2... 3, tentou, está valendo 3. 3. Sabe umas coisas que eu escuto aqui? E sabe que às vezes que eu escuto por boca dos outros.
né? Fulano que foi reclamar para fulana que ficou doente em casa e ninguém deu assistência para ela ou para ele. Mas ele não faz por ninguém da igreja. Não faz por ninguém, mas quer receber. Reclama de mim, possivelmente. Reclama de vocês, mas quando está tudo bem também não faz. A gente sempre tem uma justificativa. Sempre a gente vai ter uma justificativa porque eu não fiz. A igreja, o pastor, o menino do louvor, não sei quem, o casal, o peixinho do pastor, a peixinha do pastor, o filho do peixinho. Falta de tempo significa falta de prioridade. Porque quando a gente recebe um diagnóstico médico, ele diz assim: ou você começa a treinar agora, ou você controla as coisas agora, ou você começa a entender que uma vez por ano você precisa fazer um exame preventivo, porque o câncer, por exemplo, ele não avisa, ele chega. Ou você faz o exame de vista uma vez por ano, ou você vai às consultas médicas, ou você vai ao dentista a cada 6 meses, e em São José tem gratuito. Tem gente aqui na igreja que já fez tratamento aqui na faculdade, aqui, gratuito. Ou você faz isso, ou você vai perder os dentes. Prioridade. Eu não tenho tempo. Não tenho prioridade. Prioridade. Jesus, o apóstolo Paulo disse assim, vou falar dele primeiro e fechei. O apóstolo Paulo disse assim: eu sei o que eu quero, e eu não saio por aí dando soco no ar, como quem dá soco no ar. Sabe o que significa essa expressão? A gente quer abraçar o mundo inteiro, irmão. Abraçar. Uma vez, Aguinaldo, pode me ajudar? Uma vez, um tempo na minha vida, e não é pecado o que eu vou falar agora. Eu tinha como prioridade na minha vida, eu trabalhava em 2, 3 empregos, eu falava assim: não, eu vou ter uma chácara, e eu vou ter uma casa na praia, e aí eu vou ter uma casa, e eu trabalhava feito louco para isso. E aí depois eu vou fazer isso. Aí, não é errado, aliás, eu oro para que você tenha, mas que você continue crente. Porque geralmente quem tem não fica mais crente. Não é todos. A gente não vê mais eles na igreja. Igual sítio. Eu conheci um presbítero que ele tinha uma presença fantástica na igreja. Ele não está nem vivo nem era daqui, então não precisa perguntar quem é. Aí ele comprou um sítio. Culto de terça, ele vinha. Já o de sexta, de oração, não vinha. Vou contar para você. Em 1 ano e meio, ele começou, não congregava mais. Ele ia na sexta para o sítio e voltava aos domingos à noite para o culto, morrendo de sono. Sabe aqueles irmãos que dormem na nossa igreja aqui, que a gente vê do púlpito aqui? Essa câmera aqui, uma hora a gente vai fazer os momentos mais legais. É uns irmãos que você fala: meu Deus, o que está fazendo no culto, Senhor? Então, aí chegava no culto assim, ó. E tem uns que roncam aqui, esse dia teve que dar um toque no aí. Aí ele começou a dormir. Aí chegou no mês seguinte, ele passou a vir só um domingo por mês. No outro ele passou a vir só a ceia. Em 1 ano e meio ele disse que não tinha mais tempo, o pastor tinha que entender. Então teve uma época na minha vida que eu trabalhava para isso. Aí um dia que eu fui comprar uma casa, que eu achei que eu ia comprar, um amigo meu não crente falou assim para mim: Kleber, beleza, arrumei para você uma condição boa, tal, não sei o quê, do jeito que você queria, etc, para pagar. Ele falou: deixa eu só te fazer uma pergunta. Quantas vezes por ano você vai à praia? Eu disse: quantas vezes? Às vezes uma vez. Ele falou: por que você vai comprar uma casa na praia? Você vai ter que pagar IPTU, você vai ter que pagar para a manutenção da casa, você vai ter que pagar uma faxineira para abrir a casa durante a semana, você vai ter que colocar alarme, você vai ter que colocar seguro, você vai ter que fazer isso por questão de nego roubo. Para que você quer uma casa na praia? Eu falei: não, eu quero porque eu quero. Ele falou: para quê? Para você dizer que você tem? Ele falou: quanto você gastaria? O IPTU custa isso, custa aquilo e tal. Se você pegar uma pousada 6 dias por ano, 6 dias no primeiro semestre, cara, vai ser mais barato, menos dor de cabeça.
Eu arrendei umas terras com meu irmão. Eu gosto de bicho, gosto de animal, se Deus permitir um dia. Porque isso não me amarra. Mas se eu tiver condições para pagar, quem cuide, porque senão eu não vou. Porque eu sei que animal toma conta da gente, a gente precisa comer, precisa cuidar. Então, se eu vou ter um sítio, uma chácara que vai me roubar o tempo na obra do Senhor, não pode ser bênção na minha vida. Porque aí Deus me abençoou, me deu um carro, me deu casa na praia. Volto a dizer, casa na praia não é pecado. Pecado é quando eu tenho uma casa, um sítio, quando eu tenho um carrão, e eu já não tenho mais tempo. Isso deixou de ser prioridade. Estou dizendo para vocês, a gente está vivendo um tempo que as pessoas não congregam mais, não querem saber. Nem domingo, mas nem domingo. Sabe por quê, irmãos? A gente vai alegar falta de tempo. Quem aqui já disse, não tenho tempo para isso? Quem já disse? Levanta as mãos. Deixa eu ver se só eu sou o maior dos pecadores sobre a face da terra. Não tenho tempo para isso. E a gente trata a vida assim e as coisas de Deus assim. Eu não tenho tempo. A gente olha para um Jesus ocupado, que sentava com os discípulos, que brincava com os discípulos, que orava com os discípulos, que ia na casa de Lázaro, que pregava, que expulsava demônios. Ele tinha suas prioridades. Quem acha que Jesus não recebia diversos convites para ir a alguns lugares? O que vocês acham? O que você acha, Hélio? Quantos convites Jesus devia receber para ir? Quantos, Mônica? Ele tinha que filtrar. Para Jesus, a casa de Zaqueu era prioridade. Sim ou não? Mais prioridade do que da vida de outro. Não é eu não tenho tempo. Às vezes eu não tenho prioridade. Vou terminar. Sabe quem é prioridade dentro do casamento? Primeiro o marido, no caso casado, é a esposa. E para a esposa, quem é a prioridade? O marido. Segundo lugar, os filhos. Os filhos não podem estar acima do marido ou da esposa. Primeiro a ser valorizado é o marido ou a esposa, depois os filhos. Se eu valorizo a Bíblia, Deus, em segundo lugar, acima das minhas responsabilidades, algumas coisas podem estar roubando a minha fé. E aqui está um homem que quase se desviou dentro da igreja, sendo crente, sendo filho de pastor, mas quase se desviou dentro da igreja por causa de coisas aí fora. O dia que eu comecei a pensar, eu falei, não. Fernanda sabe o que eu vou dizer agora, ela entende o que eu vou dizer. Eu falo, Kleber falou, não, nós dois merecemos. Não interessa se nós vamos colocar uma mochila nas costas e vamos... Esse momento é meu e seu, porque um dia eu vou faltar ou você vai faltar. Não pode ser mais importante que trocar de carro. Se as coisas da igreja não te incomodam, algumas coisas, a prioridade está errada. E eu tenho gente aqui que tem mais de anos, que não tem um mínimo de senso pelas necessidades da igreja. E ceia. O problema não é falta de tempo. O problema é prioridade. Porque quando eu estava respondendo processos, sabe o que eu fazia? Eu vinha para a igreja suado durante um dia inteiro cansado, mas eu estava de joelho orando, porque eu sabia que só Deus podia me dar vitória. Eu vinha para a igreja com fome, eu vinha para a igreja cansado, e muitas vezes Deus não respondia nem um mês, nem 2 meses, nem 3 meses, mas depois de um ano, muitas vezes Deus falou assim, eu prefiro chacoalhar você, porque pelo menos você está comigo. Então, meu irmão, vai terminar o ano de 2022. Eu perguntei quantos leram a Bíblia pelo menos uma vez um ano. 2023 nós vamos voltar. Quantos vão ler a Bíblia em um ano? Não diga falta de tempo. Sabe, se você não cuidar da sua saúde, quem vai cuidar da sua saúde para você? Quem vai cuidar, Jacira? Ninguém. Se você não cuidar da sua esposa, se você não cuidar do seu marido, se eu não cuidar da igreja, se a igreja não cuidar do pastor, quem que vai cuidar? Se eu não cuidar dos meus olhos, eu tenho um problema, vou ter que fazer possivelmente uma cirurgia o ano que vem. Tentei de tudo, tenho orado, mas eu estou acompanhando. Então, se eu não cuidar da minha saúde, se eu não cuidar do meu relacionamento, se eu não cuidar da minha mãe, se eu não cuidar do meu pai, se eu não cuidar de mim, por isso que Paulo diz para Timóteo,
Guarda, salva você mesmo, que salvando você salvará muitos. Eu não tenho tempo, mas a gente tem tempo. Quer ver como o Brasil é interessante? Esses dias a gente foi marcar um exame de saúde, um ultrassom, disseram assim, não pode marcar nesse horário, nesse dia, porque vai ter jogo da seleção. Ué? E agora ficar doente, não pode ficar doente no dia do jogo da seleção? Aí, Patrícia, a pessoa está fazendo quimioterapia, radioterapia, levou lá e falou, não, hoje não pode fazer radioterapia, nem quimioterapia, porque a seleção vai jogar. Meu Deus do céu! O que é mais importante, uma vida ou um campeonato? Leve o seu relacionamento com Deus a sério. Que um 2023 seja um 2023 especial, diferente. Cuide de você, fique em pé, não encerre ainda não. Fique em pé, igreja. Fique em pé. Todos fiquem em pé. Os que puderem, os que desejarem. Não segure nada nas mãos, não. Ó, escutei um ai lá. Olhe para você. Dá uma olhadinha no seu corpo. Dá uma olhadinha para você. Imagina que você tem um espelho nas suas mãos agora. Faz assim, ó. Fala para esse cara aí, a gente precisa mudar, hein? Maria Júlia, precisa mudar. Mude, irmão. Seja mais amigo de Deus. Ame mais você. Mas não esqueça. Quem não tem tempo para Deus está com prioridade errada. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O tempo está apertando. Algumas pessoas não vão suportar a provação que vai vir e vão pegar essas coisas para dizer, por causa disso, diz, no tempo da graça não está fazendo. E o arrebatamento está na porta. Vai ficar casa, vai ficar carro, vai ficar salário, vai ficar vestido, e alguns vão ficar com tudo isso, mas pode não subir. Priorize a sua relação com Deus. Priorize o seu trabalho na obra de Deus. Você tem talento, você tem um dom, e Deus quer você envolvido. Não diga eu não tenho tempo. Sabe o que eu estou fazendo contra a minha vontade? Eu falo para a Fernanda. Esses dias eu falhei. Tem oração, 8h30 da manhã. Esses dias eu levantei, então eu tenho que treinar às 6 horas, 6h30. Eu levantei, olhei para a janela, estava aquele vento. Botei a mão assim, o garoto falou, vou nada. Vou nada. Aí abri o resto da cortina, o vento, nada. Aí eu fui passar em frente ao espelho e vi assim e falei, meu Deus do céu. Troquei de roupa correndo. Você elege o que é prioridade. Última pergunta. Deus é a prioridade para quem aqui essa noite? Viu que diminuiu? Deus abençoe sua vida. Vamos adorar o Senhor. E você vai para casa na bênção de Deus.